Fala, galera. Teria o deputado federal Rodrigo Valadares usurpado 3 partidos referentes na direita sergipana para atender aos seus próprios interesses? Essa resposta vai ser trazida agora pelo nosso colega Cadu Silva, advogado, militante de direita e ex-candidato a senador também, uma pessoa que já trilhou um caminho longo na política aí através do Partido Novo, do PSL, e que tem algumas informações de como tem sido a condução do grupo por Rodrigo Valadares. Então, Barretão, a gente tem que entender primeiro que houve um rompimento da direita, surgindo 2 grupos. Que um grupo mais ligado a Valmir, Emília, Thiago de Joaldo, e outro grupo que seria liderado por Rodrigo Valadares. Fomos todos comunicados com uma certa surpresa dessa briga, e no grupo de Rodrigo ficou o Partido Novo, o PL e o Podemos. Mas não ficou porque os presidentes desses partidos se uniram e viram que Rodrigo era a melhor opção. Ele, como deputado federal, em Brasília, fez acontecer os acordos para que tivesse o comando desses partidos, independente das pessoas terem uma ligação com outros políticos. Por exemplo, eu sou um aliado de Thiago de Joaldo, como deputado federal, todos sabem disso. E seria candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Isso já começou a incomodar, porque os votos que eu pudesse levar para Thiago de Joaldo não viriam para Moana, que era da minha coligação. Mas até então, eu conversei com o Thiago, eu conversei com ele e estava tudo certo. Eu poderia estar como candidato do Partido Novo e, ao mesmo tempo, apoiar Thiago, que é de direita e está no partido de direita. Ponto. Esse é o ponto principal de um preâmbulo que a gente precisa mostrar para as pessoas. Ocorre que, nas eleições, os deputados, candidatos a deputado estadual, deputado federal, cada um deles tem um CNPJ. É um ser individual, apesar da coligação. E as verbas de campanha, que vêm dos fundos eleitorais, elas são usadas para manter o partido vivo, mas na época de campanha, um valor é depositado na conta do candidato para que cada candidato gerencie o seu filmmaker, o seu fotógrafo, o seu material impresso, os seus adesivos, da forma que ele bem entender. Só que o Rodrigo, ele agiu, e as pessoas perguntam, ele cometeu algum crime? Não, ele não cometeu nenhum crime. Ele não fez nada ilegal. Ele fez algo antiético perante os colegas. Imoral, né? Imoral perante os colegas de partido. Então, o que nós estamos acusando o Rodrigo é de não ter agido corretamente como gestor de uma coligação, que deveria respeitar a vontade dos candidatos, respeitar a individualidade dos candidatos. Há mais ou menos 3, 4 semanas, eu percebi essa movimentação de Rodrigo para fazer com que todos os recursos estratégicos, e aí eu não estou falando assim, pegou dinheiro e botou na campanha dele, de forma alguma, mas ele pegou os recursos estratégicos, as pessoas, e queria apenas para apoiar a candidatura dele ao Senado e a candidatura de Moana Valadares, a deputada federal. Quando ele percebeu que algumas pessoas, como eu, como Delman, como Eduardo Mascarenhas, como, por exemplo, a tenente Manuela, que seria candidata pelo PL, mas eu prefiro me limitar a falar das pessoas do Novo, porque a gente sabe que lá no Podemos, lá no PL, existem insatisfeitos com a liderança de Rodrigo. O problema é que no Partido Novo, o Partido Novo é um partido que surgiu para ser transparente, para que os recursos sejam usados de forma transparente, a prestação de contas seja feita dessa forma. Os candidatos do Partido Novo passam por uma seleção e, após aprovados nessa seleção, eles podem ser candidatos, certo? Rodrigo não estava agindo corretamente, eu percebi que ele não ia pegar os recursos e distribuir para cada pessoa. Inclusive, o presidente do Partido Novo, Leonardo Lisboa, postou no Hora News um print, ele mandando uma mensagem para o grupo dizendo que não teria recurso e que eles ficassem à vontade para sair do grupo, para procurar outros caminhos ou para ficar e apoiar o projeto de Rodrigo Valadares. Não o projeto da direita, não o projeto do PL, na verdade um projeto de Rodrigo. Um projeto de Rodrigo. E eu digo que é um projeto de Rodrigo e não do PL e não da direita, porque ele fez questão de escantear pessoas importantes como Luizão Donald Trump, que é um fundador do movimento de direita de Sergipe. Eu estava com o Luizão Donald Trump, junto com o finado Tarantella, na primeira reunião de apoio ao Bolsonaro em 2018. E Bolsonaro foi eleito com o apoio dessas pessoas. Então você escantear, Lúcio Flávio também é um dos fundadores desse movimento. Lúcio Flávio estava lá, na época, nem tinha cargo, não era vereador de Aracaju. Lúcio Flávio foi escanteado por Rodrigo. Então, o que é o PL sem Luizão e sem Lúcio Flávio? Ele abriu mão das figuras históricas, né, da direita sergipana, do próprio partido, para estar abraçando pessoas que nunca defenderam, né, a direita, exatamente, que nunca representaram a direita, pessoas que são realmente identificadas com esse fisiologismo político mesmo, né? Os partidos políticos no Brasil, um dos maiores defeitos, uma das maiores críticas é o partido ter dono, né? Essa expressão é muito forte. O partido tem dono, o partido tem cacique. O Partido Novo tem no seu estatuto um dizer que o Partido Novo não tem dono. Todo filiado do Partido Novo é dono do Partido Novo. Então, quando eu estou aqui reclamando, dando entrevistas, falando, candidato a deputado estadual não é você. Nem eu, nem ninguém. Porque o Rodrigo excluiu todos os candidatos a deputado estadual do grupo de pré-candidatos através de Leonardo, que é um dos seus assessores. Hoje é presidente do Partido Novo, porque ele fez com que o Leonardo se tornasse presidente do Partido Novo. Então, eles excluíram do grupo todas as pessoas. E essas pessoas vieram reclamar comigo, não como candidato, não como colega candidato, porque eu já havia desistido. Eu não ia entrar no barco furado de Rodrigo. Não ia entrar, eu não ia trazer os eleitores de direita, na verdadeira direita, de uma direita que pensa, de uma direita que entende o que é história, de uma direita que quer combater a corrupção da esquerda. Uma direita livre, uma né? direita livre, uma direita que pensa para Rodrigo. Eu não queria cometer esse erro de desistir da minha candidatura. Só que ao ponto que dia 6 ele excluiu todos os deputados estaduais, as pessoas procuraram. Cadu, o que a gente pode fazer? Podemos processar Rodrigo? Não, vocês não podem processar Rodrigo, porque o Rodrigo não fez nada ilegal. Vocês podem se manifestar e dizer aos seus eleitores, dizer ao povo que o Rodrigo não está agindo corretamente, porque ele está usando todos os mecanismos desses 3 partidos para eleger a ele e a esposa dele,
a vereadora Mona Valadares. Então essa é uma questão principal. O Partido Novo em Brasília está sabendo desse movimento que está acontecendo aqui? Está. Ontem mesmo nós comunicamos todos os deputados federais, todos os deputados estaduais. Comunicamos o candidato à presidência, Romeu Zema, comunicamos o candidato à vice-presidência, Girão, e todos eles estão com as informações do que está acontecendo em Sergipe. Um fato importante que nós precisamos destacar é que o Estatuto do Partido Novo prevê um processo seletivo. Os candidatos são os filiados, se inscrevem no processo seletivo para ser candidato a deputado estadual, federal, senador, ou até a presidente da República, governador, se quiser. Em Sergipe houve processo seletivo, olha só, iniciado para deputado estadual e deputado federal. Só que o processo seletivo, antes de ser concluído, antes de todas as etapas, todos os candidatos foram aprovados, porque o Rodrigo deu o comando lá em cima. E isso eu tenho como provar. Por quê? Com o meu login e senha no sistema do Novo, o PDF mostra que eu só fiz 67% do processo seletivo. E em outra tela, a tela que permite que eu seja candidato, está como aprovado. Como está aprovado se eu só tinha feito 67% do processo seletivo? Inclusive, existem candidatos, colegas do Partido Novo, com todo respeito, que não têm condições de ser candidato pelo Novo, seguindo as diretrizes do Partido Novo. Ao mesmo tempo, o Rodrigo está mantendo eles na candidatura, a federal. E vejo dizer por aí que, por conta das nossas denúncias, na próxima segunda, vão ter uma reunião para tentar renascer o Partido Novo, renascer os candidatos a estadual que foram excluídos há 2 dias atrás. Então é uma confusão danada. E, no fim, os eleitores de direita precisam parar, refletir e entender que Rodrigo Valadares e Mona Valadares não representam mais os ideais de direita e eles não têm condições nem de liderar e nem de ajudar na união dos grupos que existem. Eles já brigaram lá com a prefeita Emília, com o Valmir, e agora eles vêm brigando dentro do próprio agrupamento que tentaram construir, afastando Lúcio Flávio, afastando Luizão, afastando a tenente-coronel Manuela, me afastando. E como fica a direita? A direita é Rodrigo? Pelo que você falou, ele inclusive descaracterizou, ele acabou com as bases que criaram o Partido Novo, né? Que era justamente esse processo de meritocracia, né? Não bastava você querer ser candidato, você teria que mostrar capacidade para ser candidato, tipo, algo que, pelo que você me falou, era basilar no Partido Novo, e ele simplesmente foi lá e destruiu. A partir de agora, todos os candidatos são aptos. Se o Partido Novo abrir mão desses requisitos de boa formação acadêmica, de capacidade de fazer bons projetos depois de eleito, de uma avaliação civil e criminal com certidões, para ver se você tem a ficha realmente limpa, se o Partido Novo abrir mão disso, da transparência dos usos dos recursos, o Partido Novo desapareceu. É melhor que todas as pessoas que acreditavam nesse fundamento desfiliem e fundem um novo partido, porque ele acabou se tornando tudo que ele combatia. E em Sergipe, não tenho como falar dos outros estados, mas em Sergipe, o culpado por essa questão se chama Rodrigo Valadares e o seu funcionário Leonardo Lisboa, né? Porque Leonardo Lisboa é uma pessoa de direita, é um intelectual de boa formação e tem todos os requisitos para ser presidente do Partido Novo. Só que Leonardo Lisboa obedece ordens. E aí a gente nem pode julgar, né, a pessoa que está ali obedecendo ordens. E ele está me contradizendo nas minhas denúncias, dizendo que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, que o Partido Novo está funcionando perfeitamente, mas a gente sabe que não está. É triste, né? Ver em um momento tão delicado para a democracia brasileira, em que você vê a democracia como um todo ser atacada diariamente, e muitas das vezes pelo próprio judiciário, né, pessoas que têm um histórico na luta, né, pela democracia, pela liberdade de pensamento, e elas estão simplesmente sendo excluídas do jogo político para atender a interesses de uma pessoa que de uma hora para outra botou na cabeça que iria dominar a política sergipana. Quando o Rodrigo Valadares decidiu vir para a direita, existiam vários colegas, e eles vão ver o seu vídeo e vão lembrar disso. Vários colegas diziam, não, Rodrigo tem uma foto de vermelho, né? Rodrigo é de esquerda, Rodrigo apoiou Dilma na campanha contra Bolsonaro e por aí vai. Eu disse, rapaz, veja só, a sociedade ela é composta por várias ideologias, e essas ideologias, elas não podem ser radicais. Se em determinado momento o Rodrigo percebeu que ele estava adequado lá naquele local, mas agora ele pensa de acordo com o nosso pensamento, nós precisamos abraçar ele. Inclusive tivemos uma reunião num salão aqui, próximo a 13 de julho, onde se reuniram mais de 30 pessoas da direita, e nesse momento o Rodrigo meio que se apresentou como estaria vindo para a direita. E eu disse para vocês, não podem expulsar ele precisa ser acolhido como outras pessoas que venham para somar. Porque se você olhar para a balança da eleição, a balança da eleição é justamente a pessoa que mudou de posição. É a pessoa que muda de posição que dá a vitória. Se a gente está numa posição não vitoriosa e é um governo de esquerda que está lá no poder, nós precisamos aceitar que pessoas venham da esquerda para cá e a esquerda também aceita pessoas da direita para lá, que é justamente o que a gente chama de centro-esquerda e centro-direita, que é um centro que se movimenta. Eu fui uma das pessoas que fiz essa mesma narrativa na reunião para acolher Rodrigo. Então eu quero dizer que Rodrigo não é que ele não mereça estar na direita, não é que ele não seja de direita, mas ele não é o dono da direita. Ser líder não significa ser dono. Não é uma empresa de propriedade dele onde ele manda nas pessoas. Ele precisa dialogar e ele não está dialogando. Se você repetir essa entrevista com Luiz Donald Trump, você vai ter uma posição. Se você repetir essa entrevista com Lúcio Flávio, vereador, você vai ter outra posição. E você vai conseguir ver como nós estamos falando meio que a mesma coisa sobre uma pessoa que se diz ser dono da direita e ele não é dono da direita. A direita vai muito além do bolsonarismo. Se você diz assim, por que ele tem tanto poder na direita? Porque ele se apossou, né, de uma amizade com os filhos do ex-presidente Bolsonaro e por isso ele parece ser o dono
dono do bolsonarismo, o dono da direita, mas não é essa a verdade. No final das contas, a esquerda solta foguetes, porque enquanto eles estão fazendo a campanha deles com muita união, a direita está se esfarelando a cada dia. E cada um com o ego do tamanho do mundo, tentando mandar em tudo e afastando as pessoas que querem simplesmente construir. Eu não serei candidato, mas estou à disposição os 3 meses para trazer verdades, para trazer uma transparência para essas candidaturas. Então ninguém pense que vai conseguir fazer campanhas dizendo que é de direita sem ser. Já estou enxergando aí alguns candidatos a deputado estadual, a deputado federal, que jamais foram de direita, não são de direita, não pensam como as pessoas de direita. Liberdade, né? O respeito à família, o respeito às empresas, a geração de emprego e renda e outros temas que são temas caros para nós de direita, e essas pessoas, elas simplesmente entraram na legenda, elas simplesmente caíram de paraquedas na legenda e querem se eleger com voto de direita, na legenda do Podemos, na legenda do Republicano, na legenda do PL, que são todos os partidos de direita hoje, e eu não vou permitir, eu vou falar, eu vou criticar, porque como cidadão, como eleitor, não sendo candidato, eu não estou combatendo o candidato, eu estou falando como eleitor, que a imprensa, como você, como outros, ouve, gosta de conversar, então vamos conversar e mostrar algumas realidades. Aparentemente, ainda estamos em uma democracia, né? Onde a gente pode expor nossas opiniões. Inclusive, com relação ao sentimento de posse, o sentimento de propriedade que Rodrigo demonstra ter, né, com partidos. Ele, inclusive, me processou um tempo atrás com relação a um vídeo em que eu mencionava que ele não poderia ter um selo para colocar em ninguém de quem era bolsonarista e quem não era. Tipo assim, não é uma prerrogativa dele. Eu, particularmente, me considero bolsonarista, sempre defendi o presidente Bolsonaro, mas eu me considero um bolsonarista seguidor de Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, não acho que Flávio Bolsonaro seja o melhor nome para me representar. Porém, como eu tenho para mim que o outro lado, qualquer coisa que não seja o outro lado é melhor, né? Eu apoiarei, se Flávio for representante da direita, eu apoiarei ele. Mas não por convicção do que é melhor, e sim do convicção do que é o pior. Eu sei o que é o pior e eu não quero o pior, no meu entendimento, então eu apoiarei Flávio nessas condições. Mas aí vem Rodrigo e poder dizer se eu sou bolsonarista ou não sou, por não apoiar ele, ou por não ser um apoiador ferrenho de Flávio, não. E a mesma coisa que ele fez, ele se apossou dos partidos, né? Pelo menos é o que aparenta, que ele se apossou desses 3 partidos, do mesmo jeito que ele tentou se apossar do bolsonarismo em Sergipe. Isso mesmo. Então, é exatamente essa reflexão, né? As pessoas que são de direita, elas têm a liberdade. E eu não preciso concordar de você e nem preciso discordar. Eu preciso apenas respeitar, nem discordando e nem concordando, da sua posição. Eu tenho a minha, você tem a sua, mas nós somos de direita. E vão ter outras milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo que também têm as suas posições. E as posições precisam ser respeitadas, inclusive as posições de esquerda. Quando eu encontro alguém que conversa comigo e diz eu sou de esquerda por esse motivo, eu digo parabéns, continue acreditando no que você pensa e defendendo os ideais que você acredita. É assim que funciona. Não é um político porque o filho de um ex-presidente disse você representa o partido, você representa o meu pai em Sergipe. E por isso ele é o dono de Sergipe, ele é o dono dos votos bolsonaristas. Não é dono dos votos bolsonaristas, não é dono dos votos de direita. Se ele hoje é o comandante desses 3 partidos, Partido Liberal, que é o PL, Partido Novo e Podemos, é por conta de acordos, pelo poder que o cargo de deputado federal traz a ele. E aí eu te pergunto, Rodrigo não se elegendo, Moana não se elegendo, você acha que eles continuam comandantes desses partidos? Não continuam. Os partidos vão migrar naturalmente para outros comandantes que têm um mandato, que têm o interesse do partido em manter o partido vivo naquele estado. E aí sobram para ele quem? Os admiradores, as pessoas, os parceiros, estes que ele está naturalmente afastando, porque ele precisa de uma essência que ele não está disposto a construir, que é a verdadeira essência da direita. Aquela essência da direita que, independente de você estar candidato ou não, ela existe dentro de você. A essência de direito, por exemplo, existe dentro de você. E você não precisa ser candidato, você não precisa ter um mandato de direita para que você pense como uma pessoa de direita. E nós estamos aqui falando de direita porque nós somos de direita. O nosso público, quem nos ouve é de direita. Mas a esquerda também tem esse mesmo posicionamento. Existem lá os radicais, existem lá os que acham que são donos. É igual, de um lado ou de outro. O que muda são as atitudes. Nós concordamos mais com as atitudes de direita. A gente tem que estimular, né, o pensamento livre, né? É o que eu sempre digo. Me cobram imparcialidade. Eu não sou imparcial, não espero ser. Mas você tem que ter, quem me segue aqui, quem segue qualquer influenciador, qualquer político, você tem que ter o bom senso e ver o discurso dele, ver o que ele fala, e você extrai aquilo que for relevante para sua vida. Se não for, você tem que seguir a mim, que me considero de direita, você tem que seguir algo que se considera de esquerda, e muitas das vezes o meio termo é o correto. O certo geralmente está no meio do caminho, né? Está no meio do caminho. Então você tem o importante é isso, é que a população possa amadurecer para ter um senso crítico e reflexivo para poder extrair o que tem de melhor, né? Vou dizer, meu compromisso aqui é com a verdade, não com a imparcialidade. Exatamente. Então a gente faz esse clamor, né, para que as pessoas reflitam sobre o que elas acreditam, esqueçam o oba-oba por um momento, e parece, não é o oba-oba, não é o fanatismo que está me levando a votar. Nós temos 3 meses para refletir
sobre isso, para escolher corretamente. Verifiquem nos portais de transparência quem foram os candidatos que destinaram emendas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas e quem foram os candidatos que destinaram emendas que você tem dúvida, né? E aí eu vou falar com muita transparência. O meu candidato, o meu deputado federal escolhido, pela análise do trabalho e pela parceria que a gente construiu, profissional inclusive, é Thiago de Joaldo. Thiago de Joaldo destinou milhões para Sergipe. Ele fez doação de máquinas de costura, ele fez doação de equipamentos agrícolas, ele fez doação de caçambas e caminhões para a limpeza pública da cidade, ele fez doação para a reforma de posto de saúde. E aí assim os outros fizeram. Vocês pararam para refletir onde o dinheiro, onde as emendas do seu candidato foram aplicadas? O meu voto tá certo. É transparente, eu não preciso mentir para ninguém, né? Apesar de estar numa coligação, que eu estava numa coligação comandada por Rodrigo, por eu ser filiado ao Partido Novo, eu não iria votar num candidato a federal do Partido Novo. E tudo bem, né? Tudo bem, porque é a minha liberdade. A direita é livre. Um dos princípios da direita é a liberdade. Você tem o direito de escolher o seu voto no que acredita e o que faz. Se você esquece disso, a gente não está sendo de direita. Então, assim, resumidamente, né? Hoje o Partido Novo não terá candidato a deputado estadual, não é isso? Há 2 dias atrás ele tinha uma chapa de estadual. Há 2 dias atrás, Leonardo Lisboa, presidente do Novo, por comando de Rodrigo Valadares, anunciou que não existiria chapa. Todos os candidatos a deputado estadual foram excluídos no grupo, como mostram os documentos que nós juntamos. Mas já existem relatos que esse final de semana será utilizado pelos assessores de Rodrigo para ligar para cada uma dessas pessoas e na segunda-feira renascer a chapa do estadual. Então nós só conseguiremos saber se as pessoas, depois de humilhadas, né, voltaram e serão candidatos na próxima segunda. Então essa novela está longe de acabar, né, e ainda vamos ter vários capítulos dela. Um dos capítulos, inclusive, será o próprio Ricardo Marques, que é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu acredito que seria um excelente candidato a governador, mas infelizmente ao longo do caminho, o próprio Rodrigo Valadares humilhou publicamente Ricardo Marques. Ricardo Marques na convenção do PL, que aquilo não foi uma convenção da coligação, as marcas do Podemos e as marcas do Partido Novo não apareceram na coligação, foi uma coligação apenas do PL, e nessa coligação Ricardo Marques foi humilhado. Eu não preciso narrar o fato porque ele está gravado. Ele chegou na frente de todas as câmaras e disse que a candidatura do governador não importa, que a prioridade não era prioridade. A prioridade era ele mesmo e federal, né? Depois ele fala, ele não diz nominalmente, mas ele diz Senado e federal. É federal porque a esposa dele é federal e ele acredita que ela é a cabeça de chapa. Inclusive que todos os votos de Luizão vão para ela. E se Luizão ganhar dela? Só o tempo e o povo de Sergipe poderá responder nessa pergunta. Só o tempo e as urnas, quando abertas, vão responder essa pergunta. E resumidamente também o que ele fez com os recursos, né? Ele tirou a possibilidade de cada partido gerir seu recurso, né? O PL, na verdade, o líder desse agrupamento todo, com os 3 partidos, que é ele, iria gerenciar um fundo global e que iria ter uma destinação meio que genérica para os candidatos, né? Isso, os candidatos não teriam liberdade de produzir seu próprio material, de definir sua própria equipe de trabalho, tudo ficaria a cargo da gestão de Rodrigo, quase que como um déspota, né? Quando você pega candidatos que estão lá com o Rodrigo, como o próprio Fernandinho Franco, o Luciano Pimentel, que são pessoas que já foram prefeitos, que já foram deputados, que têm suas equipes já formadas, que já têm sua estratégia estabelecida, Rodrigo não está se metendo na campanha deles. E que, assim, são políticos que são pré-candidatos, né, que não dependem exclusivamente do partido, porque tem recursos próprios para manter a campanha, tem doações de familiares, de empresas parceiras, então eles não precisam de Rodrigo. Se você vai em entrevista a qualquer um dos dois, eles vão dizer, está tudo ótimo, porque eles estão numa legenda grande, com recursos próprios, que faz acontecer. Mas eu lhe digo, e esses outros pequenos? Esses que foram excluídos? E que, inclusive, esses 2 grandes, eles já declararam votos para pessoas que não são do grupo, não é isso? Exatamente. Eles tanto para o federal como para o governo, eles declararam voto para pessoas que não são do grupo. Então, para eles está confortável demais. Está confortável, eles vão votar em Mitidieri. Né? Apesar de ser uma excelente pessoa, eles não são do nosso grupo. Eles deveriam votar em Ricardo Marques. Se você perguntar a Fernandinho Franco e a Luciano Pimentel, você vai votar em Romeu Zema? Você vai votar em Flávio Bolsonaro? Você vai votar em Ricardo Marques? Não. Eles têm a liberdade de votar em pessoas de outros agrupamentos, oposição a nós. E os pequenos, nessa parte dos recursos, teve uma situação vexatória que Rodrigo submeteu as pessoas do PL, do Podemos e do Novo, mas quais pessoas? As que não tinham condições de bradar, de gritar, ele submeteu uma sessão de fotografia conjunta. Todas as pessoas foram lá, ele contratou um único fotógrafo, e esse fotógrafo preparou o que eles diziam que era assim, um estúdio de primeiro mundo para vocês, né? Mas nós que vivemos a política, nós sabemos, estúdio de primeiro mundo é a rua, é o seu filmmaker, é o seu fotógrafo, nas ruas, lhe acompanhando, vendo você conversar com a população. Mas essas pessoas foram submetidas a ir até a sede e gravar um vídeo padrão, como o pessoal lá queria. A individualidade de cada candidato foi tolhida. Eu me recusei a fazer isso, e foi nesse dia que eu desisti da campanha e saí e disse, não tem condições de trabalhar aqui. O material impresso não vai ser feito pelos candidatos, simplesmente porque o dinheiro não vai entrar na conta dos candidatos. E eu gostaria muito que ele me provasse ao contrário. Eu gostaria muito que ele viesse com documentos provando que houve um depósito de um numerário para cada um dos candidatos do PL, do Podemos e do Novo. Não vai acontecer. E veja, com isso vai perdendo nomes que, inclusive, tinham a somar, né? Como o seu caso mesmo, uma pessoa que já foi candidato a senador com mais de 40 mil votos, uma pessoa que já tem uma história de militância na direita, né? Que está desde os primórdios, quando tudo era mato, né? Mas já estava lá. E hoje, simplesmente, foi, como é que eu posso dizer? Foi afastado, né? Dessa disputa, uma disputa que você almejava, assim como outros almejavam, né? Como você Lúcio
Flávio era pré-candidato a deputado estadual. Lúcio Flávio hoje é vereador de Aracaju e todos sabem que Lúcio Flávio era pré-candidato a deputado estadual. Eu, apesar de não ter um cargo no momento, estou retornando de uma recuperação de saúde e seria candidato a deputado estadual. Luizão é candidato? Por quê? Porque ele tem o poder do cargo e ele se impõe e vai ser candidato. Mas eu tenho certeza que o intuito de Rodrigo é que ele fortaleça a legenda para a eleição do ano. Ou seja, tudo está mobilizado, como ele mesmo falou, para a eleição de senador dele e de federal da esposa. Né? Como ele mesmo falou, não. Como ele mesmo deixou subentendido que as prioridades dele era Senado Federal. Eu não acredito que o Coronel Rocha seja uma prioridade para ele. Então, provavelmente é ele mesmo, né? O Coronel Rocha é um apaixonado. O Coronel Rocha é uma das pessoas mais de direita que eu conheço, né? Ele está desde o início um candidato a senador, que merece ser candidato a senador, né? Merece a atenção das pessoas. Mas ele não pode falar, eu acredito, tudo que ele gostaria. Ricardo Marques não pode falar tudo que ele gostaria, porque ele vai prejudicar outras candidaturas. Ou a própria, ou outras candidaturas, né? Então, será que Ricardo hoje seria refém da candidatura da sua esposa? Eu acredito. Eu acredito que hoje Ricardo Marques não abandona a candidatura a governador para não prejudicar a candidatura da esposa dele a deputado estadual. Porque se ele bradar contra Rodrigo extermina a candidatura de Cecília. Então, infelizmente, essa é uma realidade. E o eleitor é que vai ter que julgar. Nós, como eleitores, nós, como filiados, nós falamos, nós discutimos, nós conversamos, que é o que nós estamos fazendo aqui, para trazer o ouvinte, para trazer as pessoas que nos seguem para esse debate. O que está acontecendo? Uma reflexão, né? Uma reflexão. Então, as pessoas têm 3 meses para refletir e vão depositar o seu voto lá no dia 4 de outubro. É livre, cada pessoa vai decidir o seu voto, mas as pessoas precisam refletir. Não pode deixar o oba-oba tomar conta. E não pode deixar que as enganações, que as fábulas que são criadas, ela tome conta da emoção das pessoas. Então, existem candidatos infiltrados na direita, não são de direita, nunca foram de direita, e as pessoas que são de direita, que batem no peito e dizem assim, eu sou de direita, seja bolsonarista ou não, uma direita mais livre, né, dessa pecha de bolsonarismo, que eu acho que isso precisa se encerrar. A gente tem que dizer, eu sou de direita e eu sou de esquerda. As pessoas precisam refletir. Tenho certeza que os eleitores de esquerda refletem muito bem. Conheço muito bem a forma de trabalho da esquerda e dos políticos, porque eu estudo eles. Inclusive, escrevi um livro, 365 dias pela direita. Então, Barreto, inclusive, eu escrevi um livro, né? Esse livro eu escrevi em 2014, 2013, 2014. É um livro que chama 365 dias pela direita. Cada dia tem uma reflexão temática. Então, se você chegar aqui no primeiro mês, né? Para quem não sabe, o livro é vendido na Amazon. Então, só entrar na Amazon e procurar 365 dias pela direita de Cadu Silva. Por exemplo, o primeiro mês, aí janeiro. Janeiro vai falar sobre os princípios da direita, porque é o primeiro mês a gente começa refletindo 31 dias sobre princípios da direita. Quais são os princípios que a direita defende? Aí a gente vai e entra em fevereiro, economia, sustentabilidade, aí a gente vai para março, educação, a gente vai para abril, direitos humanos, políticas de segurança, e você passa o ano todo tendo uma lição por dia. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro para pessoas como Rodrigo, pessoas que vêm do outro lado, entender quais são as bases, né? Quais são as bases? Estavam do outro lado por desconhecer a verdade, pelo oba-oba que está acontecendo agora na direita, e essas pessoas, rapaz, eu percebi, eu sou de direita, eu não sou de esquerda, eu só gosto do candidato vermelho. Então eu escrevi esse livro porque eu percebia que muitas pessoas me procuravam, Cadu, você é um líder de direita, me diga um livro para ler, que eu possa aprender, isso aqui é o ABC. É um manual. É um manual, é o ABC que eu escrevi para que as pessoas de direita do mundo todo, esse livro é mais vendido no exterior do que no Brasil, hoje, pela Amazon. Eu tenho as estatísticas do livro, ele é mais vendido no exterior de brasileiros de direita, que moram fora, que presenteiam as pessoas com esse livro, e inclusive esse eu vou lhe presentear, como um colega de direita, se você puder, a cada dia, nas suas postagens, ler o dia, né, a gente, irei refletir sim. Hoje é agosto, né, a gente está em agosto, então hoje é 8 de agosto, hoje o tema do dia, de 8 de agosto, seria a gestão de crises nas redes sociais. Como uma pessoa de direita se posicionaria nisso? É você ver, né, que coincidência, então, né? Meu irmão, muito obrigado. Para que você possa ilustrar o seu dia a dia como jornalista, para que você possa refletir. Isso aqui não são verdades, isso aqui são reflexões de uma pessoa que lê, que observa, que estuda e escreve, e que está dizendo às pessoas, aos eleitores de direita, não caiam em ilusões. Reflitam sobre o verdadeiro motivo de você estar votando em uma pessoa. Será que aquela pessoa é simplesmente oba-oba, ou que ela realmente estuda, aplica os princípios da direita? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, fazendo com que as pessoas reflitam. Muito obrigado, meu amigo. Vou refletir, vou estar repercutindo também com o pessoal, porque o que é bom é para ser compartilhado, né? E parafraseando o meu presidente Bolsonaro, conheceis a verdade, né? Que ela lhe libertará, né? Essa frase bíblica, né? Esse versículo bíblico que por muito tempo, né, foi alcunhado pelo presidente Bolsonaro e refletiu muito a gestão dele, né? Que não foi perfeita, mas quando a gente pega como parâmetro, como regra, o que o atual presidente faz, a gente sabe que teve muitos avanços. Então, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Barreto. Quero passar a entrevista, virou um podcast? Podcast é uma grande conversa. Espero que essa mensagem chegue às pessoas. Não sou inimigo de Rodrigo, né? Simplesmente não concordo com a forma como ele está gerenciando os 3 partidos. Posso falar mais pelo Partido Novo, porque sou filiado e como filiado tenho direitos e exercerei esses direitos. Muito bem, meu irmão. Isso é democracia, né? Que viva a democracia. Que viva a democracia.